Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Família abençoada, povo abençoado, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão vendo meus vídeos, compartilhando, dando like. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue compartilhando esses vídeos, continue me ajudando a espalhar essa palavra maravilhosa. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua vida, com a sua família, esteja tudo na paz do Senhor. Veja só, eu quero falar hoje sobre que tipo de evangelho você está seguindo hoje. Qual é o tipo de evangelho que você está seguindo hoje? Me diga, que tipo de evangelho? Eu quero ler aqui 2, 3 versículos com você da Bíblia, lá em Gálatas, capítulo de número 1 e versículo de número 6, que diz assim: estou admirado, Paulo falando, o apóstolo Paulo, estou admirado de que tão rapidamente desistis daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo que está admirado que tão depressa as pessoas desistiram do evangelho da graça de Cristo para um outro tipo de evangelho. Aí o verso 7 diz: o qual não é outro senão o que alguns que vos são perturbadores e desejam distorcer o evangelho de Cristo. Paulo, já naquele tempo, ele estava orientando os irmãos que já tinham sido chamados pela graça de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, que ele estava advertindo, admirado com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, que depressamente ou rapidamente voltaram para acreditar num outro tipo de evangelho. Pessoas que estavam no meio do povo e estavam distorcendo o evangelho, pregando um outro tipo de evangelho. O que eu quero dizer ou perguntar para você: que tipo de evangelho você está seguindo hoje? Qual é o evangelho que você está anunciando hoje? O evangelho de Cristo Jesus ou um outro tipo de evangelho, como os Gálatas estavam fazendo aqui? E Paulo aconselha os Gálatas que ele diz assim no verso 8: mas ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Mesmo que outra pessoa, mesmo que um anjo, ele vai um pouco além das pessoas humanas, ele fala, mesmo que venha um anjo do céu e anuncie para vocês um outro tipo de evangelho, vocês têm que considerar esse tipo de evangelho, mesmo que seja outro tipo, mesmo que seja um anjo, anátema, amaldiçoado. Aí você me diz assim, mas por que você está falando isso? Veja o que está acontecendo nas igrejas hoje. Veja o que está acontecendo nos púlpitos das igrejas hoje. O que está acontecendo? O que eles estão ensinando? O que os pastores estão ensinando para os seus membros, os seus congregados, os fiéis da sua igreja? O que eles estão ensinando? Eles estão assumindo os púlpitos das igrejas e eles estão distorcendo o evangelho de Jesus.
o evangelho da graça, o evangelho da pacificação, o evangelho do amor, o evangelho da reconciliação. Eles estão pregando o evangelho do confronto, o evangelho da destruição. É o que estão pregando hoje. Esses pastores estão distorcendo a palavra e fazendo com que o povo siga um evangelho que não é o evangelho genuíno de Jesus. Não é o evangelho que Paulo pregou para os gentios, para o povo seguir. O evangelho da reconciliação, o evangelho do amor. Eles estão indo para um evangelho totalmente de conflito, de confrontação com as outras pessoas, porque as pessoas não concordam com eles. Estão indo para as ruas, estão ensinando nos púlpitos as pessoas se confrontarem, as pessoas amaldiçoarem os outros, as pessoas amaldiçoarem os homens, amaldiçoarem as pessoas que não faz parte do seu reduto, que não faz parte daquela sua comunidade. Isso não é o evangelho de Cristo. Cristo não pregou esse evangelho. Cristo não ensinou esse evangelho. Esse evangelho é um evangelho diabólico, um evangelho dos homens, que os homens pensam mal um para com o outro. Cristo não. Cristo ensinou que nós deveremos ter o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus tem paz no coração. Mesmo que sejamos pisados, mesmo se você for maltratado, pisado, insultado, você tem que manter a paz. Mesmo que você tenha vontade até mesmo de pular no pescoço do outro, você não pode. Não deve. Se você tem o evangelho da paz, se você segue o evangelho de Cristo, você não deve se manifestar dessa forma que você está se manifestando. Os pastores estão ensinando erroneamente, estão ensinando, incitando o povo a se irar contra outras pessoas, porque as pessoas não fazem parte das suas ideias, porque as pessoas não compartilham com as suas ideias, com os seus pensamentos, com os seus projetos. E daí? Quem tem que convencer as pessoas a seguir a Deus, a seguir a Jesus, é o Espírito Santo. O que você tem que fazer é pregar, é falar da bondade, do amor, da misericórdia, e não desse evangelho de confronto, esse evangelho agressivo. Estão pregando que as pessoas têm que jejumar para Deus vir tomar uma providência, vir esmagar, vir destruir os inimigos. Os homens não são seus inimigos. Os homens são filhos de Deus. Eles precisam de paz. E quem tem que trazer essa paz para ele, anunciar essa paz para ele, é você. A paz de Cristo, a paz do amor, a paz da reconciliação. Cristo, Paulo diz, a palavra diz que a gente somos pessoas reconciliáveis, que vamos reconciliar pessoas e pessoas para com Deus, e não separar, e não ir para o confronto. Pessoas que não sabem, pastores que não sabem mais o que fazer, só sabem citar o povo um contra o outro. Aí por meio da rua, a jejumar, orar, consagrar as vidas contra as pessoas. Tem cabimento uma coisa dessa? Que evangelho é esse? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Estão confundindo
o Evangelho de Cristo, com o Velho Testamento, com a lei mosaica, onde as pessoas oravam e pediam para Deus: Deus destrói os nossos inimigos, Deus põe eles debaixo dos nossos pés. Não estamos vivendo aquela época é uma época passada do Velho Testamento, uma história na vida. Agora mais não. Agora Jesus ensinou o contrário. Agora Jesus não ensinou que se você tiver um adversário, um inimigo, você tem que orar para o Pai Eterno, destruí-lo, pôr por terra o seu inimigo, o inimigo de Deus, que nem tem pastores aí orando dessa forma, ensinando o povo a orar dessa forma. Não, Jesus ensinou diferente. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Orais pelos que te maltratam, pelos que te perseguem. É isso que é o Evangelho de Cristo. Cristo quer que você faça a diferença. Se a tua justiça não exceder a justiça das pessoas que não têm Jesus aí fora, que não têm a compreensão da graça de Deus, se a tua justiça não exceder a deles, que diferença faz você deles? Que evangelho você tem seguido? Que evangelho você tem pregado? Que você tem aprendido? Qual é o evangelho? O evangelho que as pessoas estão te maltratando e você está dizendo: Deus abençoa, faz ele entender a tua misericórdia e a tua graça. Ou o evangelho: as pessoas estão me maltratando, Deus, eu dobro o meu joelho aqui e quero que o Senhor destrua eles, para eles verem que eu sou um servo, uma serva do Senhor. Destrói, mostra para eles, Senhor, o castigo dessas pessoas incrédulas. É essa a tua oração? Não deve ser essa a tua oração. Não é esse evangelho. Se vir um anjo do céu te pregar esse evangelho, se vir um pastor pregar esse tipo de evangelho para você, considere como anátema. Considere como um evangelho maldito, porque esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é ele pregado na cruz, morrendo, e ele olhar para o povo e para Deus e dizer: Deus não castiga eles, perdoa os seus pecados, perdoa as suas maldades, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o evangelho que você tem que pregar. Esse é o evangelho que você tem que anunciar. Mesmo você sendo criticado, pisado e massacrado, você tem que abençoar as pessoas, tem que pedir a Deus a bênção. Você lembra da oração de Jesus? Jesus ensinou: o Pai Nosso que estás no céu, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. É este evangelho que você tem que pregar. É este evangelho que você tem que anunciar. Você tem que anunciar o evangelho da compaixão, o evangelho da misericórdia, não o evangelho do confronto. O evangelho: vamos para cima, vamos destruir os inimigos de Deus. Não, você não tem que destruir inimigo de Deus coisíssima nenhuma, seu falso mentiroso, insultador da fé, que gosta de enganar as pessoas. Pastores, ensinadores, que ensinam mentiras, ensina as pessoas a ser falsas, incita as pessoas a ser mal, e ainda menciona que é de Cristo. Você é um falsário, rapaz, um mentiroso.
Não anuncie esse evangelho, se converta. Vá para o evangelho de Cristo. Não faça feito os Gálatas, que tinha pessoas ali naquele meio, distorcendo a palavra, aprenderam o amor e de repente distorceram a palavra e incitava outras pessoas a distorcer o evangelho da graça de Cristo Jesus. E hoje é o que a gente mais vê dentro das igrejas, é o que mais a gente vê as pessoas pregando, os pastores parece que não tem mais Deus na vida. Ele não segue o conceito da Bíblia, ele não segue a doutrina da Bíblia, e daí que eles não sigam. Você viu Jesus maltratando eles? Você viu Jesus pisando em cima deles? Você vê Jesus fazendo uma oração ao Pai Eterno e dizendo: olha Deus, todo aquele que não está te seguindo, derruba, mata. Você vê Jesus falando isso? Você vê Jesus incitando um confronto um contra o outro, porque não concorda com as suas ideias, não concorda com as suas ideias, com o seu conceito, com o seu entendimento. Você vê Jesus falando isso? Você vê, sabe quem? Você vê Jesus reconciliando o povo. Jesus reconciliando, Jesus amando, Jesus pedindo para perdoar, Jesus pedindo para Deus dar graça a eles, abrir os seus olhos, mostrar sua bondade. Esse é o evangelho de Cristo. Você viu quando Estevão foi morto? Estevão estava sendo morto, apredejado, quase nas últimas. Ele olhou para o céu e disse: Deus, perdoa este povo. É assim que você tem que ser. Não ser esse pastor e falsário que muitas vezes só ensina essa mentira, insultando o povo a ser agressivo, ser um povo mau. Não. Você tem que ensinar o evangelho de Cristo. Jesus disse: mesmo que se te baterem numa face, não é dar a outra. Mas ele disse: dás a outra. Sabe por quê? Porque Jesus não vai para o confronto. Porque quando você vai para o confronto, você só traz perturbação, você só traz confusão, você só traz guerra, você só traz maldição para a sua vida. E Jesus quer mostrar o amor de Deus, na sua vida, na vida do ser humano. É que quando te fazem o mal, você faz o bem, mesmo que aquilo estiver te doendo. Você tem que fazer o bem, você tem que fazer a lógica, você tem que fazer aquilo que Cristo te ensinou, se tu és de Cristo. Agora, se tu não és de Cristo, como a gente vê aí, pessoas distorcendo o evangelho, pessoas pregando outro tipo de evangelho, o evangelho do confronto, o evangelho da destruição, o evangelho da maldição, o evangelho que só eu sou bonzinho e os outros não prestam. Não, você não tem que pregar esse tipo de evangelho, esse tipo de pregação, porque Deus ama cada um de nós. Ele morreu, Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por mim, foi por você, foi pelos pecadores, mesmo sendo mal para com Deus. É isso que a Bíblia diz. Não foi pelo teus méritos, não foi pelos méritos de ninguém. Não, ele morreu porque ele ama a gente, mesmo a gente com todos os nossos deleitos, nossos pecados, as nossas maldades, os nossos defeitos. Ele morreu e mostrou que ama a cada um de nós. Então é isso que você tem que pregar.
É isso que você tem que falar. Paulo estava preso, ficou preso, morreu. Mas Paulo nunca mandou uma carta dizendo para as igrejas: olha, igreja, ora em meu favor. E ora por esses reis, por esses pessoal que me prenderam. Para que Deus castigue eles. Porque estou eu certo. Sou eu um justo pregador da palavra. Paulo nunca mandou ninguém fazer isto. Por quê? Porque esse não é o evangelho da maldição, o evangelho do confronto. Esse evangelho é um evangelho falso, um evangelho que não vem de Deus, que não vem de Jesus. E mesmo que venha um anjo do céu pregar, seja considerado amaldiçoado. Mesmo que o seu pastor pregue esse tipo de evangelho, de confronto, mande você jejumar, mande você orar, porque é isso que estão fazendo aí dentro das igrejas. Estão fazendo campanha, oração contra governos, contra a sociedade, porque não comunga a mesma fé, não comunga a mesma ideologia que eles comungam. Então estão fazendo o quê? Reuniões, orando, incitando o povo a jejuar, a orar, a consagrar-se, para que Deus venha pesar a mão sobre o povo, pesar a mão sobre governos que não faz parte do seu reduto. Aonde a Bíblia ensinou isso? Aonde você aprendeu isso, pastor? Aonde você aprendeu isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Onde aprendeu isso? Isso não é de Deus. A Bíblia aconselha que a gente devemos orar pelas autoridades, todo tipo de autoridade, sabe? Orar por eles, porque todo tipo de autoridade foi dado por Deus. Então é assim, este é o evangelho, é orar pelas autoridades, para que você tenha uma vida de paz, para que o ser humano tenha uma vida de paz, de alegria, independente do governo que esteja lá, se é o governo que te agrada ou que não te agrada, você tem que orar por eles, está aqui escrito na Bíblia. Então, se você segue a Bíblia, se você segue o conselho da Bíblia, você tem que fazer isso. Não é dizer que segue a Bíblia e fazer outra coisa, só porque o seu pastor manda. Esse pastor vai pagar muito caro diante de Deus. Esses incitadores, esses pastores que não sabem o que fazer, são pastores gananciosos, golosos, que gostam de aprisionar as pessoas, enganar as pessoas. Foge deles, sai do meio deles, não siga o seu conselho, não siga as suas ideias, siga a Bíblia, siga o conselho de Jesus. Amais o teu próximo como a ti mesmo. Se é para amar o próximo como a ti mesmo, como você vai xingar o seu próximo? Como você vai maltratar o seu próximo? Como você vai maldizer o seu próximo se é para amar o teu próximo? Como a si mesmo. Me diga isso, criatura. Me diga isso. Me responda. Como é que se você diz que segue a verdade, segue a Cristo, segue a Deus, se você diz isso, e a palavra diz: amais o teu próximo como a ti mesmo, e você maldiz o seu próximo, você maldiz o seu vizinho porque ele não vai para a igreja com você, você maldiz o seu vizinho, maldiz aquele companheiro de trabalho, porque ele não concorda com as suas ideias. Como pode você dizer que ama ele, se você está maldizendo, amaldiçoando, jejuando, consagrando contra a vida dele, para que Deus pese a mão,
Mostre para ele quem é você, quem tu sois, afinal de contas. Tu não sois nada. Não pensa porque tu vai numa igreja, tu sois salvo. Não pensa porque tu carrega uma Bíblia, tu sois salvo, sois de Deus. Não, não é por isso que as pessoas vão ser salvas. Não é por isso que você vai ser salva. Não, não é pelas obras, não é pelos teus méritos. É pela misericórdia. Misericórdia de Deus. É pela fé em Cristo Jesus que vamos ser salvos, que todos vão ser salvos que se chegarem até a Cristo. É por isso. Então aprenda que tipo de evangelho você está seguindo. Você está seguindo o evangelho de Cristo ou você está seguindo esse evangelho de confronto, esse evangelho de ensinamento, do engano, da destruição, das pessoas mal, amargurada, que não sabe o que fazer, só sabe fazer maldade, pensar maldade, e vestido de uma veste que parece santinho e puro, mas só tem maldade no coração. Se você não é ao meu favor, então eu vou ser contra você. Se você não segue a minha religião, eu vou ser contra você. Somos livres para seguir o que a gente quisermos, colocar o nosso pé aonde quisermos. Se Deus tem todo o poder no céu, não faz isso com o povo, não destrói o povo por não seguir Ele. E quanto mais você, quem é você para destruir as pessoas? Quem é você para pedir maldição contra as pessoas? Se Jesus morreu para abençoar e você diz que vai amaldiçoar, quem é você? Seu pastorzinho, seu mimado, que não sabe o que fazer, só sabe querer amaldiçoar as pessoas. Vá aprender a palavra, vá aprender de que espírito você é. Ou você é daquele espírito que gosta de amaldiçoar, que nem os discípulos que seguiam Jesus, e por causa que não deram lugar para eles repousar a cabeça. Jesus certa vez estava indo ao seu destino a uma outra cidade, e a Bíblia diz que os discípulos de Jesus foram procurar lugar para eles descansar, e não encontraram porque ninguém deu abrigo para eles. E eles voltaram para Jesus revoltados e disseram para Jesus: Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu e consuma eles, destrua eles? Será que esse é o tipo de evangelho que você aprendeu? De pessoas que não sabem que tipo de espírito você tem? Que tipo de espírito Cristo veio trazer à sua pessoa? Que tipo de evangelho? E ali diz que Jesus olhou para eles e disse: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles não entendiam ainda, não compreendiam que não podia fazer isso, que não podia maldizer, que não podia querer a morte do outro só porque o outro não concorda com você, com as suas ideias, com o seu ideal. Não, não vamos pedir a morte do outro por causa disso. Era isso que Jesus estava dizendo. Os discípulos não sabiam, mesmo seguindo a Jesus, não sabia que tipo de evangelho Jesus estava anunciando, e eles estavam com Jesus todos os dias. Será que você está assim também? Será que você não aprendeu ainda? Que tipo de evangelho você está seguindo? Mesmo que pregue um outro tipo de evangelho, disse Paulo, mesmo que desça um anjo do céu e pregue um outro tipo de evangelho, a não ser o evangelho de Cristo, da paz, do amor, da reconciliação, do perdão, mesmo sendo pisado e maltratado, abençoe quem te maltrata,
Abençoe quem te maldizem. Esse é o tipo de evangelho que você deve pregar, que você deve seguir, e não esse evangelho desses pastores bastardos que tem aí fora, nas suas igrejas, nas suas congregações, assumindo o púlpito da igreja e batendo no peito. Não, a gente temos que jejuar contra. A gente temos que jejuar contra esse governo, contra este país que não vai para frente. Quem não vai para frente é você, com essa boca maldita, essa boca de maldição que quer somente amaldiçoar, feito Balaão. Abençoar o povo que já é abençoado. Somos uma nação abençoada, com todos os apesares que vivemos no nosso país. Somos um país abençoado, um país que não tem guerra, que não tem maldição. Sim, tem muitos problemas, sim, claro, mas somos um povo abençoado. Somos uma nação abençoada, uma nação que acredita em Deus. Mas tem gente que não acredita. Sim, sempre vai ter. Mas nem por isso Deus destrói as pessoas. Você vê Deus destruindo? Jesus disse que dá chuva. O Pai Celestial dá chuva tanto para o bom como para o mal. Se Deus faz isso, quem é você para fazer o contrário? Me diga.